Salve, salve, rapaziadinha do Espalhável, mais uma vez eu tô por aqui, Bruno Fabio, e hoje, rapaziada, a gente vai falar dele, do El Patrón, bigodudo, bigodinho. Quem não gosta, e aí, né? meu bigodinho? Pois é, né, mano? Quem não gosta é complicado, né? Porque esse cara aqui foi muito mal pro mundo, tá ligado? Então, eu acho que muita gente não gosta. Com certeza. Mas pra gente que só vê lá Narcos, né? É filmezinho, sériezinha. Não tem que lidar com isso, né? Parece até legal. Da hora. Tem muita gente, inclusive, que vai visitar o homem lá hoje, lá no cemitério que ele tá. É um dos pontos turísticos de Medellín, né? Temos que ir. Temos que ir, não. Mas hoje a gente vai falar do principal sicário dele. A gente vai falar do cara que ficou com o apelido de Pitbull de Escobar. Então, forte, cara, imagina, forte um pitbull já é violento. Depende. E do Escobar ainda? Do Escobar, então, né? Tirem as crianças da sala, então, que hoje a gente vai falar do Pitbull de Escobar, certo? Bom, eu tô com o Lucão por trás das câmeras, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje. Pro Pitbull do Escobar eu quero 867 likes. 867 likes e a gente vai falar, então, do John Jairo Velázquez Vázquez. É um bom nome ali latino, né? Conhecido como Popeye, que nasceu em 15 de abril de 1962 em Yarumal, na Colômbia, a 121 quilômetros de Medellín, então um pouco afastado ali da capital. Ele é filho de uma família humilde e cresceu sempre muito ambicioso em mudar de vida e sair daquela realidade que a família dele tinha, né? E ele sempre foi muito fascinado por armamentos. Então, qual que era a forma mais fácil de ele conseguir uma arma? Ele entrou pro Exército Nacional. Lá no Exército Nacional, então, ele entrou pra Escola de Aprendizes da Marinha, onde ganhou o apelido de Popeye pela aparência dele. Depois de um tempo, não dava mais pra perceber que ele parecia com o Popeye, porque ele corrigiu com uma cirurgia plástica. Mas antes, dizem que ele era realmente parecido com o Popeye. Saindo do Exército, saindo da Marinha, depois ele entrou para a Escola de Cadetes da Polícia, só que ele também saiu desse local. Por quê? Segundo ele fala que ele desistiu porque um superior dele falou que não era possível combater o crime, que um dia ele seria corrompido também, ou então ele seria morto. Que lugar é esse que o cara chega e já fala, ó... Nem tenta, pai. Policial bom não tem. Eu mesmo não sou. É o cara que forma policiais, né? Ninguém aqui é pra tentar acabar com o crime não, tá? Vamos ajudar. Vamos receber o nosso dinheiro, que senão a gente vai morrer. Basicamente foi isso que o cara falou pra ele. Ele pegou ali um pouco de ranço do cara e falou, não, já que é pra trabalhar com crime, eu vou ser criminoso. Exato. Desmotivado, então, ele foi pedir emprego lá pro Pablo Escobar, que era líder do cartel de Medellín, um cara muito grande e que tinha interesse nesse tipo de homem, que sabia lidar já com armas, que sabia matar de uma forma específica, né? Porque ele era do exército, tinha um tipo de expertise, né? E até interessante porque ele descreveu o Pablo Escobar da seguinte forma: o Escobar era um assassino, terrorista, narcotraficante, sequestrador, ladrão, mas também patrão e amigo. Pô, muito forte essa decoração, tá? Então, tipo, ele falou, ele era tudo isso mesmo que vocês falam, mas mesmo assim ele era meu amigo, tá ligado? Exato. E no início ele virou um sicário pequeno, né? Ele era um cara comum, recebia ali pequenos valores pra poder tirar a vida de um, de outro, mas ele nunca teve medo de matar alguém. Então ele foi subindo de patamar ali dentro da confiança do Escobar e conseguiu ficar cada vez mais próximo dele. Tanto que ele foi proclamado El General de la Máfia, ou seja, o general da máfia, né? Matando 300 pessoas diretamente com as mãos dele e organizando cerca de 3.000 assassinatos. Pô, mas querendo ou não, se for ver aqui, o Escobar também mandava matar o pessoal, né? Mandava. O chefe dele lá Se só o chefe dele deu 3.000 assassinatos, imagina. Pois é. Não, porque ele, como ele era o chefe, ele é responsável por basicamente quase todas as mortes do Escobar. Entendi. Entendeu? Então, tipo, isso aqui é quase a totalidade. Estima entre 3.000 e 5.000. Entendi. Então não é muito mais do que isso. Mas... É muita coisa. É muita coisa. Quase todo mundo policial, juiz, político, tá ligado? Muita gente com cargo importante que normalmente já faz um cara desse cair. E o primeiro crime dele, o primeiro serviço, né, a mando do Escobar, aconteceu em 1980. Um motorista de ônibus matou acidentalmente a mãe de um narcotraficante ao não parar o veículo, jogando ela no chão. Ela ia descer ali do veículo e ele... Entendi. Saiu andando, ela caiu no chão, acabou falecendo, e aí veio então a vingança. Ele foi levado pelo Popeye para uma emboscada. O Popeye tinha procurado ele falando que ia conseguir um serviço para ele, que ia dar um dinheiro para ele. Ele foi até esse local e chegando lá, ele foi morto a tiros pelo Popeye. Esse é um detalhe, tá? O Popeye matou pessoas de várias formas, mas quase sempre ele usava uma arma tradicional. Então ele era um cara que matava muito com tiro. Uma outra forma de matar que ele ficou especialista eram os carros-bomba. Ele planejou 200 ataques com carros-bomba entre 1980 e 1990. Inclusive, teve uma vez que eles tinham desenvolvido ali uma treta com um cara que era dono de uma rede de farmácias e que também era um traficante lá na Colômbia. E ele mandou cerca de 50 carros-bomba pra todas as farmácias do cara ao mesmo tempo, pra explodir todas de uma vez só. Porque o cara era um cara limpo, assim, de imagem, sabe? Tipo, todo mundo via ele como empresário, não associava ele ao tráfico. E aí foi uma forma do Escobar se vingar dele. Como esse cara tava em guerra com ele, ele foi lá e deixou claro pra todo mundo que
por algum motivo, ele era alvo do cartel. E aí foi descobrir, né, que era porque ele também era de um outro cartel. Só pra gente também ter uma diferença do que significava ser o general, a diferença que ele tinha por ser próximo do Escobar, ele ganhava cerca de $97 mil por pessoa que ele tirava a vida, enquanto um sicário comum recebia entre $1.000 e $8.000 para tirar a vida de um policial. Ou seja, que era um assassinato mais premium, se é que a gente pode chamar assim, né? Que é um assassinato que eles recebiam mais pra poder cometer. Mas esse 97 mil, será que era por aqueles que a gente falou que ele fazia com as próprias mãos, ou até os que ele organizava ele também ganhava? Porque daí 97 mil vezes 3 mil... É muita grana, né? Dá muito dinheiro? Mas o Escobar isso aí não era nada. Exatamente. Não era nada. Tá? E só pra gente ter uma ideia de comparação, nessa época o salário de um policial era de $100 mensais. Então, meu assim... Amigo. Igual o patrão dele tinha falado, né? E o policial que olha isso também vai... E por incrível que pareça, tinha muito que ainda continuava lá, continuava firme, que era honesto pra caramba, que, né, pô, os caras eram realmente heróis, né? Falavam, não, eu vou tirar esse cara do poder, mesmo com essa arminha aqui, enquanto ele tá lá com aquele fuzil e tudo mais, eu vou conseguir isso. Muitos não conseguiram, tiveram que pagar com a vida, né? Mas, depois de tanta insistência, em algum momento, Escobar caiu, justamente por conta de pessoas assim. E o crime mais famoso dele foi o sequestro e execução do procurador-geral Carlos Mauro Royos, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 1988. O Royos era um cara conhecido por combater o narcotráfico e tinha sido colega de Câmara ali de Deputados do Escobar na rápida passagem dele pela política, porque o Escobar foi político também na Colômbia. Então ele era um cara que teve contato direto com o Escobar, e quando o Escobar virou político, ele já era contra o Escobar. Então é um desses caras aí que falou, não, sou contra e foda-se, vou pagar com a vida, mas é isso aí. E ele, além de ser contra o Escobar, ele era contra outros narcotraficantes, como por exemplo os irmãos Ochoa. Ele investigou a soltura ilegal do Jorge Luiz Ochoa, um cara que todo mundo sabia que ele era do tráfico, um cara que já tinha ali um laço de crimes, né? Que foi preso pela polícia e que logo em seguida saiu pela porta da frente da delegacia. Então ele investigou para colocar todos esses policiais na cadeia, e ele também se aliou ao DEA, que é o Departamento Antidrogas americano, apoiando a extradição dos traficantes, que era um negócio que o Escobar lutava contra. Tinha até a frase dele famosa, né? Eu prefiro uma tumba na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Por conta de tudo isso, ele virou um alvo e então foi pego ali às 8 horas da manhã de um dia, saindo de um hotel em Medellín até o aeroporto. No momento em que ele foi pego, ele tinha 2 policiais na escolta, mas o Popeye pediu a Penina, que era um dos maiores sicários dele, que também recebeu uma grana diferente, que também tinha uma moral diferente, para encurralar eles, e então ele levou 10 homens juntos, muito armados, e conseguiu matar esses 2 policiais e levar o Roy com ele. O Roy então foi capturado, levado até um sítio, e lá ele foi torturado por algumas horas. No mesmo dia, às 11 horas da manhã, a polícia fez uma ação contra o Escobar, que decidiu matá-lo por vingança. Então Popeye executou ele com 3 tiros e abandonou o corpo dele em um rio seco para que todo mundo pudesse ver e encontrar o corpo. E que ação era essa que foi feita contra Escobar que fez ele ficar tão puto assim, né? Bom, um outro crime muito famoso, também feito pelo Popeye, estava rolando naquele mesmo momento: o sequestro de Andrés Pastrana. Esse cara era um candidato presidencial, estava tentando ser presidente do país, ele até conseguiu depois, entre 1998 e 2002, e ele foi sequestrado pelo Popeye e levado para um cativeiro. E lá ele também foi torturado, certo? E nesse dia que o Roy foi pego, a polícia encontrou ele e soltou ele. Ele era uma grande carta na manga ali do Escobar, o Escobar ficou muito puto com isso, e então por isso ele mandou matar o Roy. Os 2 crimes tinham envolvimento então do Popeye. Um outro crime muito famoso que é atribuído ao Escobar, que tem envolvimento direto do Popeye, é o atentado contra o voo 203 da Avianca. Esse aconteceu no dia 27 de novembro de 1989. Uma bomba foi colocada no Boeing 727 e matou 110 pessoas, incluindo 107 passageiros e 3 pessoas que estavam em terra. Também é uma outra morte muito azarada, né? Na época, eles queriam tirar a vida de um cara chamado César Gaviria, que era sucessor do Luiz Carlos Galan, que o próprio pai já tinha matado. E, olha que doideira, tinha matado um presidente, tava vindo um outro presidente aí, que era o Gaviria, e eles queriam matar o cara, e o Gaviria ia entrar nesse voo, ele ia estar nesse voo, mas alguma força divina ali deu um start num aliado dele que falou, não entra nesse avião. Pô, mas é loucura, né, mano? Pra matar um cara, matar tanta gente assim junto, né? É doideira, filho. Pô, é igual eu falei, os caras são ruins, na verdade. A gente vê assim de longe, igual a gente falou, né? Meio que brincando no início, mas os caras são muito ruins, né? E o pior, né? Eles estavam dispostos a matar ali mais de 100 pessoas pra tirar a vida de um em específico e não conseguiram tirar a vida desse único um. Então, foram mortes em vão, até mesmo para aquilo que eles esperavam. E bom, além dessas mortes que Escobar pedia, ainda tiveram as mortes pessoais, que ele queria tirar a vida de alguém. Como, por exemplo, o assassinato
do senador, que é um cargo muito importante dentro da política, Frederico Estrada Vélez, em 1987. Bom, quando ele deixou a Marinha, que eu falei pra vocês, que ele ficou meio que sem rumo e depois foi parar na polícia, ele pediu emprego ao senador, que expulsou ele de casa e meio que humilhou ele, né? Então ele, vingativo, depois de ter poder, sequestrou ele e colocou a arma na cabeça dele e falou, lembra de mim? E depois atirou na cabeça do senador. Um outro caso muito famoso dele é o da própria namorada. Em 1991, ele teve que executar a namorada dele, a Wendy Chavarriaga Gil, ex-amante do Escobar. Olha que doideira também, né? Era uma ex-amante do Escobar que ele namorava e que o Escobar descobriu que estava colaborando com a DEA. Então, enquanto ela estava com o Popeye, ela escutava o que o Popeye falava e levava as informações lá pro DEA. O Escobar então deu uma ordem muito clara para ele: você ou ela, plata ou plomo. Então, ou você mata ela ou você vai morrer junto com ela, né? O Popeye então escolheu o chefe e matou a própria namorada. Bom, como a gente falou, foram 300 crimes que foram atribuídos a ele, além de 3 mil que ele ordenou e participou ali. Ele acabou sendo preso na queda do Escobar. Em 1992, um ano antes da morte do Escobar, ele foi condenado por terrorismo, tráfico, extorsão e o assassinato do galã. E ele cumpriu então 22 anos até sair em liberdade condicional em 26 de agosto de 2014, que é um absurdo também, né? Enquanto ele esteve na prisão, ele teria feito 14 cursos superiores, ele contava isso, então dá pra se questionar um pouco. E quando livre, ele escreveu um livro chamado O Verdadeiro Pablo, que foi usado inclusive para fazer a série da Netflix, a Narcos, né? Foi uma das bases ali da Narcos. Depois disso ele virou youtuber com o canal Popeye Arrependido. É, sacanagem. Esse nome aí, Arrependido, é uma brincadeira, né? Inclusive tem um comentário dele aqui no canal. Tem? Tem. Uma vez a gente já falou dele, ele comentou lá. Falou. Sério, caramba. Forte essa. E ele alegou lá no canal dele que ele buscou reinserção, que ele realmente tinha mudado e tudo mais, mas que ele tinha feito isso sem remorso, que ele não se arrependia de nada do que ele tinha feito. Quem que muda não se arrepende, né? Não faz sentido. Então no dia 25 de maio de 2018, ele foi preso novamente em Medellín por extorsão e conspiração, onde ele foi pego chantageando ex-sicários do Escobar e pegando dinheiro desses caras. Inclusive, nesse meio tempo, a Liga, que é aquele programa que tinha na TV, aqui no Brasil, foi fazer uma matéria com ele e mostrou que ele tinha que ficar mudando de casa todo dia. Basicamente, todo dia ele ia pra uma casa nova, ia pra outra, Não compensa viver assim, né? Porque ele tinha muitos inimigos, né? A vida dele, então, inspirou uma série chamada Surviving Escobar, que foi lançada pela Netflix em 2017, e ele acabou falecendo no dia 6 de fevereiro de 2020 de um câncer no esôfago, ou seja... O cara era um dos piores seres humanos. E morreu de causa natural, né? Morreu de câncer, tá ligado? Pois é. Doideira. E essa é a história do Pitbull de Escobar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta pra gente um outro tema que você queira ver por aqui no Espalhável. Valeu, tamo junto, é nóis.